Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ler um pouco sobre as súmulas relacionadas à ação rescisória, súmulas e OJs. Então, já começando, a súmula 192 do TST tem 5 itens. O primeiro item afirma que se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar a ação que vise rescindir a decisão de mérito é do TRT, ressalvado o disposto no item 2. O item 2 afirma que acórdão recidendo do TST que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material, ou decidindo em consonância com súmula de direito material, ou com iterativa notória e atual jurisprudência de direito material da SBDI 1, examina o mérito. Então, cabe a ação rescisória no TST. Item 3. Sob a égide do artigo 512 do CPC de 73, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída por um acórdão ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio. Item 4. Na vigência do CPC de 73, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão do julgado proferido em agravo de instrumento, que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional. Então, também 73 tem impossibilidade jurídica de rescindir um julgado proferido em agravo que limita a aferir um desacerto de juízo negativo de admissibilidade. Porque isso não substitui o acórdão. Quinto, a decisão proferida pela SPDI em agravo regimental, calcada na súmula 333, substitui acórdão de turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório. Súmula 298, item 1. A conclusão acerca da ocorrência de violação literal à disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito na sentença rescindenda sobre a matéria veiculada. Então, a conclusão acerca de uma violação literal à disposição da lei pressupõe um pronunciamento explícito. 2. Item 2. O pronunciamento explícito diz respeito à matéria e ao enfoque da tese debatida, e não necessariamente ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda, para que se considere preenchido o pressuposto. Item 3. Para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença, quando, examinado remessa de ofício, o tribunal simplesmente a confirma. Então, para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente quando, examinando a remessa de ofício, o tribunal simplesmente a confirma. 4. A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra rescindível por ausência de pronunciamento explícito. Item 5º. Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Não é absoluta a exigência de um pronunciamento explícito, ainda que tenha por fundamento uma violação de dispositivo de lei. Assim, prescindível, assim não precisa do pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá com a sentença extra, citra e ultra petita. Então, não precisa de um pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento. Súmula 259. Só por ação rescisória
é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação. Tá falando no caso que não seria ação anulatória, seria ação rescisória. E aqui o 831, parágrafo único, diz o seguinte: no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo previdência, quanto às contribuições que lhe forem devidas. Então, de acordo com o 831, parágrafo único, nós retiramos o fundamento de que o acordo, a conciliação, é uma decisão irrecorrível, então ela transita em julgado. E agora, a súmula 299 também tem 4 itens. O primeiro afirma que é indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado, da decisão rescindenda. Tem 2. Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, ele vai abrir um prazo de 15 dias para que o faça, sob pena de indeferimento. Item 3. A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é um pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não contempla ação rescisória preventiva. Item 4. O pretenso vício de intimação posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Então, o vício de intimação posterior à decisão não permite a formação de coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento de mérito, por carência de ação, porque inexiste decisão transitada em julgado. Muito importante. Bem interessante. E aqui tem uma observação do artigo 775, dizendo que os prazos agora na CLT são contados em dias úteis. Agora vamos ver aqui, só por curiosidade, quantas fichas nós temos de ação rescisória? 5, 6, 7, 8. Então vamos ver 4. Depois a gente faz outro vídeo, senão fica muito cansativo. Mas vamos lá. Agora a súmula 99. Essa ficha aqui é bem importante. Depois tem a súmula 100, que é bem grandona. Ó. Tudo isso. Súmula 99. Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta a condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção. Súmula 100. São 10 itens. Item 1. O prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Então, esse item é bem importante. Olha, primeiro que nos lembra que, tratando-se de ação rescisória, nós temos o prazo decadencial e não prescricional. Então, o prazo de decadência na ação rescisória, ele vai ser contado do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, e seja ela de mérito ou não.
dia subsequente da última decisão. A partir daí começa a contar-se o prazo de decadência. Tem 2. Havendo um recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes. Então, havendo um recurso parcial, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão. Então, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão. Então, de cada decisão, quando tem o recurso parcial. E aí, salvo, essa é a regra, né? Então, recurso parcial começa a contar em momentos distintos, né? O trânsito em julgado de cada uma das decisões. E aí, exceto se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial. Então, se tiver uma preliminar, uma prejudicial, que vai tornar insubsistente a decisão recorrida, nessa hipótese, então, a decadência conta do trânsito em julgado da decisão que julga o recurso parcial. Item 3. Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo decadencial. Então, aqui em regra, um recurso intempestivo, ou se não, a interposição de um recurso incabível, eles não protraem o termo inicial do prazo, salvo se houver uma dúvida razoável. Item 4. O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória. Então, o juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória. Não está adstrito à certidão de trânsito em julgado. Pode formar sua convicção através de outros elementos dos autos, quanto à antecipação ou postergação do dais a quo do prazo decadencial. Item 5. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, também aqui na forma do artigo 831. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da homologação judicial. Item 6. Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o MP que não interveio no processo principal a partir do momento em que tem ciência da fraude. Então, na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória somente vai começar a fluir para o Ministério Público. Então, aqui acho que a gente tem que prestar atenção, que é para o Ministério Público, que não intervém no processo principal. Nesse caso, começa a partir do momento em que ele tem a ciência da fraude. Item 7. Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de RO, aprecia desde logo a lide se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Então, vamos ver de novo. Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, após afastar a decadência em sede de RO, aprecia desde logo a lide se a causa versar exclusivamente de direito
e estiver em condições de imediato julgamento. Nesses casos aqui, não ofende duplo grau de jurisdição. 8. A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter aviado recurso próprio, não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial da ação própria para ação rescisória. 9. Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória, quando expirem férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do artigo 775 da CLT. E 10º, conta-se o prazo decadencial da ação rescisória após o decurso do prazo legal previsto para interposição de recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. Então, conta-se o prazo decadencial da ação rescisória após o decurso do prazo legal para interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. Muito bem, essa então é a súmula 10. Agora vamos ver, acho que depois dessa todas vão parecer pequenas, bem grande. Vamos ver aqui, súmula 158. Da decisão de TRT em ação rescisória, é cabível RO para o TST, em face da organização judiciária trabalhista. Súmula 83. Não procede pedido formulado da ação rescisória por violação literal de lei. Não procede o pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei, se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos tribunais. 2. Item 2. O marco divisor quanto a ser ou não controvertida é a data da inclusão na OJ do TST da matéria discutida. Súmula 397. Não procede ação rescisória calcada em ofensa coisa julgada, perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento. Não procede a ação rescisória calcada em ofensa coisa julgada, perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento. Olha, tá difícil entender, peraí. O sono tá chegando por aqui. Não procede ação rescisória calcada em ofensa coisa julgada, quando perpetrada por uma decisão proferida em ação de cumprimento, em face de sentença normativa, na qual se louvava ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo só se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do artigo 514 do CPC de 15. Então, não procede ação rescisória quando nós aqui temos uma modificação em grau de recurso do dissídio coletivo, porque ele só faz coisa julgada formal. Então, cabe uma exceção de pré-executividade e mandado de segurança. Vamos aqui a súmula 398. Na ação rescisória, o que se ataca é a decisão, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Então, na ação rescisória, o que se ataca é a decisão, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, e considerando que a coisa julgada envolve uma questão de ordem pública,
A revelia não produz confissão na ação rescisória. Essa súmula 398 aqui também é uma súmula bem importante. Tá falando aqui na ação rescisória que nós estamos impugnando. É uma decisão, é a decisão que é um ato oficial do Estado, que está acobertado com o manto da coisa julgada. Por isso, então, a coisa julgada, ela envolve ali uma questão de ordem pública. Então, a revelia não produz o efeito da confissão na ação rescisória. Súmula 399. O item 1 afirma que é incabível a ação rescisória para impugnar a decisão. Posso te ajudar? Já, boa noite. Boa noite, dorme com Deus. Você tá gravando? Sim, tô gravando. Você quer aparecer? Não, te amo. Tchau. Também. Tchau. Súmula 399. Item 1. É incabível a ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação. É incabível, de acordo com a súmula 399, é incabível a ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação. Não cabe ação rescisória para impugnar uma decisão homologatória de adjudicação ou arrematação. Item 2. A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrenta as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação. A decisão homologatória de cálculo apenas comporta rescisão quando enfrenta questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo controvérsia das partes, quer explicitando de ofício os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos e não contestados pela outra parte. Então, ela pode ser rescindida se ela resolver uma controvérsia das partes, quer explicitando nessa controvérsia de ofício, ou ainda os motivos pelo qual acolheu o cálculo oferecido por uma parte e não contestado pela outra. Próximo aqui é a súmula 400. De acordo com essa súmula, em se tratando de rescisória de rescisória, então aqui está falando da possibilidade da rescisória da rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não procede rescisória calcada no inciso 5º do artigo 966 de 2015, por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por violada na ação rescisória anterior, bem como para a arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva. Súmula 401. Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório. Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado um caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente pode ser caracterizada na hipótese de o título exequendo expressamente afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Súmula 402 tem 2 itens. Primeiro, sob a vigência do CPC de 15, para efeito de ação rescisória, considera-se prova nova Vou ler de novo. Sob vigência do CPC de 15,
Para efeito de ação rescisória, considera-se prova nova aquela cronologicamente velha, que já era existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização à época no processo. Item 2. Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de julgado, dois pontos. Tem duas, né? Duas provas aqui que não são consideradas novas. A primeira, sentença normativa proferida ou transitada em julgado, posterior à sentença rescindenda. E 2, sentença normativa pré-existente, mas não exibida no processo principal, em virtude de negligência, quando a parte podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. Então, tá falando aqui das provas, quando é considerada prova nova ou prova velha. Então, prova nova é aquela cronologicamente velha, para efeito da ação rescisória. E que ela era ignorada ou era de impossível utilização. E 2, não é prova nova a sentença posterior, a sentença normativa, né? Proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda, e a sentença normativa pré-existente, mas não exibida no processo por negligência. Agora nós temos aqui a súmula 403, afirma que não caracterizada dolo processual previsto no artigo 485, inciso 3, o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela. Não é dolo, é silenciar, porque o procedimento por si só não é ardil, não constitui ardil do qual resulte cerceamento de defesa, e, em consequência, desvia o juiz de uma sentença não condizente com a verdade. Então, esse procedimento por si só, né, a omissão, não resulta de um cerceamento de defesa. 2. Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não a parte vencedora ou vencida. Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não a parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso 3 do artigo 485, que fala do dolo da parte vencedora, porque constitui um fundamento de rescindibilidade que supõe uma solução jurisdicional para a lide. Então, quando quer rescindir o acordo, não dá para usar o artigo 485, inciso 3. Próximo aqui é a súmula 404. De acordo com seu teor, o artigo 485, inciso 8 do CPC de 73, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial, referia-se a uma confissão real, que era fruto de erro, de dolo ou coação, e não confissão ficta, resultante de revelia. O CPC, que é o de 485, inciso 8. Quando houver fundamento para invalidar a confissão. E agora no novo CPC, artigo 966, inciso 8, que for fundado em erro. Então, mudou aqui o teor do inciso. Mas, de qualquer forma, a confissão aqui referia-se à confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta,
Súmula 405. Em face do que dispõe a MP 1984 e o artigo 969, é cabível o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando suspender a execução da decisão rescindenda. Então, em face da MP 1984, é cabível o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a suspender a execução da decisão rescindenda. Súmula 406. O litisconsórcio na ação rescisória é necessário em relação ao polo passivo da demanda. Essa aqui também é uma súmula bem importante. Já vi cair algumas vezes. Súmula 406. O litisconsórcio na ação rescisória é necessário em relação ao polo passivo, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução dispar para os litisconsortes em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide. Então, em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário. Eu tô lendo aqui e eu não tô absorvendo essa parte. Então, o primeiro diz que o polo passivo é necessário, a solução não pode ser diferente para as partes. Mas o polo ativo é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores, então a junção dos autores, se faz por conveniência e não pela natureza do litígio, não pela natureza da ação rescisória. Porque não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo à anuência dos demais. Agora sim. Item 2 dessa súmula 406, o sindicato, que é substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porque inexiste litisconsórcio passivo necessário. Então, o sindicato é um substituto processual e aqui é autor da reclamação trabalhista. E ele possui legitimidade para figurar como réu. É descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porque inexiste litisconsórcio passivo necessário. Com os empregados, né? E aqui nós tivemos uma decisão recente do STF falando sobre a necessidade do sindicato participar das ações em que o MPT pede a nulidade da contratação dos empregados temporários na administração pública. E discutia-se a necessidade dos empregados também estarem no polo passivo dessa ação que contestava. Não era ação rescisória, era uma ação com pedido de nulidade. Mas acredito que dava para um argumento bônus, talvez, fazer uma analogia
até mesmo com a ação rescisória, que comenta que nas ações em que o sindicato é o substituto processual, não é necessário que os empregados substituídos estejam no polo passivo, porque nesse caso não há com eles o litisconsórcio necessário. E agora vamos ver mais uma ficha para esse vídeo, a última ficha do vídeo. Também são de súmulas, não, e já vamos começar a OJ. Já tem 2 OJs aqui. Então, vamos lá. Súmula 407. A legitimidade é de causa do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 967, do CPC de 15, uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas. Súmula 408. Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento da rescindibilidade no artigo 966 ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. Então, não há que se falar em inépcia da petição inicial da ação rescisória nesses casos, conquanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir. Ao tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica. Então, não tem inépcia. Se capitula erroneamente ou se omite a subsunção do fundamento previsto no artigo 966, o tribunal pode emprestar-lhe a adequada qualificação jurídica. No entanto, fundando-se a ação rescisória no artigo 966, inciso 5º, é indispensável expressa indicação na petição inicial da ação rescisória da norma jurídica manifestamente violada, por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando no caso o princípio iura novit curia. É indispensável a expressa indicação na petição inicial da ação rescisória da norma jurídica manifestamente violada, por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando o princípio. Acho que iura novit curia. Súmula 409. Não procede ação rescisória calcada em violação do artigo 7º, inciso 26, quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas. Não procede a ação rescisória que foi calcada em violação do artigo 7º, inciso 29, quando a questão envolve discussão sobre a espécie do prazo prescricional, porque a matéria tem índole infraconstitucional. Aqui é a discussão sobre o prazo para os créditos trabalhistas, quando total ou parcial. Isso aqui tem uma índole infraconstitucional construída na Justiça do Trabalho no plano da jurisprudência. Então, não cabe ação rescisória quando a discussão é sobre a prescrição total ou parcial. Isso aqui é uma discussão jurisprudencial e não tem a ver com, assim, não está ligado com a violação do artigo 7º, inciso 29. A súmula 410. A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. Súmula 411.
Se a decisão recorrida em agravo regimental aprecia a matéria na fundamentação sob o enfoque da súmula 83 do TST e 346 do STF, constitui sentença de mérito. Então, se a decisão recorrida em agravo regimental aprecia a matéria na fundamentação sob o enfoque da súmula 83 do TST e 343 do STF, constitui sentença de mérito, ainda que haja julgado, ainda que haja resultado no indeferimento da petição inicial e na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que haja resultado no indeferimento da inicial e na extinção do processo. Sujeita-se à reforma pelo TST a decisão do tribunal que, invocando controvérsia na interpretação da lei, indefere a petição inicial de ação rescisória. Essa eu vou ler depois. De novo. Vamos lá. Súmula 412. Sob a égide do CPC de 73, pode uma questão processual ser objeto de rescisão, desde que consista em pressuposto de validade da sentença de mérito. Mais nada, agora a súmula 413. É incabível a ação rescisória por violação do artigo 896-A contra a decisão transitada em julgado sob a égide do CPC de 73, que não conhece de recurso de revista, com base em divergência jurisprudencial, pois não se cuidava de sentença de mérito. Então, antes, no CPC de 73 só podia ter ação rescisória se a decisão fosse de mérito. Por isso, no CPC de 63 era incabível uma ação rescisória que não conhecia do recurso de revista, com base numa divergência jurisprudencial. E também, sob a égide do CPC de 73, a questão processual ali só poderia gerar rescisória se ela fosse um pressuposto de validade da sentença de mérito. E agora da OJ da SBD 2, a OJ 2 viola o artigo 192 da CLT, a decisão que acolhe pedido de adicional de insalubridade com base na remuneração do empregado. E tá aqui porque o título da OJ é ação rescisória. Mas aqui tá falando então que viola o artigo 192, uma decisão que acolhe o pedido de adicional de insalubridade, com base na remuneração do empregado. E o J6 da SBD 2 diz que rescinde-se o julgado que nega a estabilidade a membro suplente da CIPA, por ofensa ao artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, ainda que se cuide de decisão anterior à súmula 339 do TST. Então, esse é o vídeo 1 da ação rescisória. E no 2, nós vamos ler aqui mais 4 fichas. E aí serão, acho que, todas as OJs da SBD 2. Até lá.